Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 22, versículo de número 29. Mateus 22, versículo 29. O tema desta mensagem é igreja saudável. Você quer uma igreja saudável ou uma igreja doente? Mas tem muitas igrejas doentes, irmãos. E se nós queremos ter saúde espiritual, nós temos que estar numa igreja que é saudável espiritualmente. Então nós vamos começar por aqui, não vamos parar aqui. Em Mateus 22, 29, respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava falando para um grupo religioso chamado de saduceus. Eles eram a elite dos judeus, elite sacerdotal. Só que vamos dizer assim, esse grupo dentro do judaísmo não cria na ressurreição dos mortos, não cria na vida eterna e eram muito materialistas. Então veja, eles eram judeus, eles tinham as escrituras, as mesmas escrituras que os fariseus tinham, as mesmas escrituras que João Batista tinha, que Jesus tinha, só que esse grupo tinha entendimento errado a respeito das escrituras. Irmãos, nos nossos dias não há diferença, tem os saduceus, tem os fariseus dos nossos dias. Pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas não têm o entendimento correto da palavra do Senhor. E este grupo chegou para Jesus achando, porque aqueles que têm um coração desviado do Senhor, eles sempre tentam arrumar coisas para contradizer a palavra de Deus. E ele chegou para Jesus e diz: mestre, houve entre nós 7 irmãos. Aí o primeiro casou, morreu, não deixou descendência. Então, de acordo com a lei, o irmão teria que assumir a viúva para gerar filhos e deixar descendência. Então o segundo a tomou para a mulher, também morreu. E o terceiro também a tomou por mulher e também morreu. E morreram os 7, por fim morreu a mulher. Na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa, visto que os 7 a tiveram por esposa? Eles acharam que eles tinham colocado Jesus em encrenca. Bom, se o Senhor diz que vai haver ressurreição dos mortos, se alguns dizem que vai haver ressurreição dos mortos, então, como que vai ser isso? Quando ressuscitar, ela teve os 7 por marido, vai dar briga, vai dar confusão. Aí Jesus entra e diz: sabe qual é o problema de vocês? E é o problema de muita gente hoje, irmãos. Cuidado com o que você ouve, tem muita heresia entrando no nosso meio. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios não é para o mundo, irmãos, é dentro da igreja. Esses espíritos enganadores estão agindo dentro das igrejas, desviando a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que ter uma igreja saudável. E eu ainda não comecei a ministrar, só estou dando uma introdução. E hoje muitas igrejas estão doentes, estão com a palavra de Deus distorcida por essas duas razões: não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, que é muito confundido no nosso meio. Então nós precisamos saber que igreja que eu estou frequentando, o que essa igreja crê. Essa igreja está firmada na palavra de Deus ou está firmada em homens? Porque tem igrejas que são firmadas em homens, né? São focadas no líder. É um líder carismático, um líder interessante. As pessoas se fixam no líder, não naquilo que o líder está falando. Você tem liberdade de questionar tudo que você ouve de qualquer pessoa. Se o que eu estiver falando não estiver de acordo com a Bíblia, você não tem que aceitar. Mas se o que eu estiver ministrando a você estiver de acordo com a palavra de Deus,
então já não sou eu, é a palavra de Deus através da minha boca. Isso vai trazer saúde espiritual para a tua vida. Um líder pode enfermar uma igreja ou pode curar uma igreja. Um líder pode levantar uma igreja ou pode derrubar uma igreja. Não é que as pessoas, vai lá, está todo mundo caído, mas no dia a dia a pessoa sente dificuldade na caminhada, sente um peso na vida dela, ela não sabe o que é, mas vai domingo no culto, vai lá no templo, ouve a palavra, sai, e durante a semana parece ter alguma coisa que não está bem. A vida da pessoa está amarrada espiritualmente, porque ali não é uma igreja saudável. Se eu quero estar bem espiritualmente, eu tenho que saber quem que é a liderança sobre a minha vida, quem é a autoridade sobre a minha vida, qual é o caráter dessa liderança. É uma pessoa séria, pessoa que fala a verdade ou que mente? É uma pessoa íntegra ou é mulherengo? É alguém que realmente leva a palavra e vive a palavra, ou é alguém que no púlpito fala uma coisa e na vida, no dia a dia, vive outra? Um líder não pode ter distância entre o discurso e a ação. O que ele vive é o que ele prega, o que ele prega é o que ele vive. Aí você tem uma igreja saudável. É muito triste, irmãos, você vê um líder falar uma coisa no púlpito e quando sai ali, você vai ver no dia a dia, é uma pessoa que engana, que mente, uma pessoa que não tem o caráter correto, é uma pessoa que, hoje, até palavrão se fala, líderes, estou falando de líderes, estou falando de povo. Então você tem que saber, é a tua vida espiritual que está em jogo, quem que é a autoridade sobre a minha vida, o que é que está liberando sobre a minha vida. Imposição de mãos de gente que não tem o caráter correto é uma transferência espiritual de algo que não é bom. Então eu não posso deixar qualquer pessoa ministrar sobre a minha vida, eu tenho que saber o que é que está vindo através daquela vida. Então, duas coisas que Jesus falou que leva ao erro: não conhece a Escritura e não conhece o poder de Deus. Então vamos lá para Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Atos 1, versículo 1 e 2. Depois deixa aberto em Atos aí que a gente vai trabalhar outros versículos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas, presta atenção, que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então veja que Jesus não chegou e falou: você me segue aí, você, pronto, começa a igreja. Vocês vão começar uma igreja. Não, Jesus ele chama os 12 discípulos, e a primeira preocupação de Jesus não era com a fundação da igreja, mas que essa igreja fosse fundada de maneira correta. Então o que Jesus fez? Ele investiu tempo na formação daqueles homens. Mas eles já não eram judeus? Eram. Eles já não tinham as Escrituras? Tinham. Mas Jesus queria colocar fundamento correto, porque havia muita coisa no meio do judeu que estava distorcida em relação à palavra. Tinha muita religiosidade, tanto que o maior problema que Jesus teve não foi com o povo. O maior problema de Jesus foi com os religiosos, pessoas arrogantes, pessoas soberbas que rejeitavam Jesus. E Jesus, olha depois Mateus 23, o que Jesus fala para esse grupo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, raças de víboras, sepulcros caiados. Jesus não economizava nos adjetivos, não. Ele pegava e falava claramente. Então Jesus não escolheu 12 de qualquer maneira, começou uma igreja, vamos lá, e agora eu vou subir, vocês fiquem aí. Não, a preocupação de Jesus é que essa igreja tivesse estrutura. Uma igreja, para ser bem estruturada, ela tem que ter ensinamento da palavra de Deus, mas o ensinamento correto. O ensinamento correto da palavra produz transformação na vida das pessoas.
O ensinamento errado da palavra de Deus produz deformação na vida das pessoas. Por isso que hoje tem muito crente deformado. A base de fé dessa pessoa é toda distorcida, não sabe se crê, se não crê, um fala uma coisa, outro fala outra, mas peraí, e você, no que você crê? Por isso que essa igreja entende a importância do ensinamento e trouxe o IFC para estar ministrando, irmãos. O IFC é uma escola extraordinária, não fomos nós que criamos, nós herdamos isso de 2 mestres americanos que foram para o Brasil para abrir escola. E o que deu origem à nossa escola é o Dr. Thomas Dawson, um mestre americano, um homem que nos ensinou muito. Ele morreu e nós continuamos aquilo que nós recebemos dele, não é mérito nosso, é mérito do Senhor. E esses ensinos impactaram a nossa vida, mudaram a nossa vida, o nosso ministério. Quando isso aconteceu, eu falei, Dr. Thomas, eu preciso levar isso para a minha região. O que eu estou recebendo aqui, eu não quero só para mim, eu quero que outros tenham acesso àquilo que eu estou tendo. Esses ensinos estão revolucionando a minha vida. A minha igreja percebeu a diferença depois que eu fui para a escola. Aí ele concedeu que a gente abrisse uma unidade em Vinhedo. Depois ele morreu, pessoas vieram nos procurar. Nós queremos esses ensinos também, porque vinham gente de diversas igrejas. É uma escola interdenominacional, não é ligada ao nosso ministério, é uma escola interdenominacional. Ela não ministra o que a nossa igreja ensina, nós fizemos o contrário. A nossa igreja pegou o que a escola ensina e levou para dentro de tão forte, de tão importante que era. E começou a expandir. E o pastor Rodolfo, que também fez o IFC lá no Brasil, em Vinhedo, vindo para cá, por aquilo que o Senhor ministrou na vida dele, ele também queria compartilhar com os outros. Irmãos, isso que é o verdadeiro evangelho. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu não quero só para mim. Eu tenho, eu sei. Não, eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu quero que eles tenham aquilo que eu tenho também. Eu quero que eles recebam aquilo que eu recebi também. Eu quero que eles experimentem a transformação que eu também experimentei. Isso é o verdadeiro amor, é o compartilhar das coisas de Deus de maneira correta. Então ele entendeu a importância, trouxe aqui para Filadélfia, para outra igreja, agora para Elohim, dando continuidade. Irmãos, nós não temos vaidade pelo IFC. E para nós não é negócio, para nós é ministério. Nós temos visto quantos líderes que na igreja não estavam ali sentados, foram para a escola, o Senhor começou a trabalhar, a levantar hoje, estão no pastoreio de igrejas, estão servindo as suas igrejas, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, porque não é uma escola de formação de pastores, é uma escola que dá base bíblica para o ministério, para o chamado que a pessoa tem. Então Jesus, ele se preocupou em dar uma base correta. Havia muitas coisas diferentes lá no meio dos judeus, e Jesus diz: vem cá vocês 12, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar, vou mostrar, para que quando eu for, vocês prossigam com essa base sólida, com essa base forte. Irmãos, se a base não for boa, aquilo que você está construindo não vai prevalecer. O fundamento tem que estar correto. O nosso fundamento, se não estiver bom, tudo que nós construímos em cima dele não vai conseguir suportar, aguentar. E esta igreja tem essa preocupação de dar um ensino correto, de colocar fundamentos corretos para que aquilo que está sendo construído permaneça. Batem os ventos, as águas dão contra ela, mas ela não cai. Por quê? Porque o fundamento está correto. Então a primeira coisa, a primeira preocupação de Jesus não foi sair fazendo, era fazer da maneira certa. Era fazer com a base correta. Eu tenho conversado bastante com o pastor Rodolfo, e a preocupação dele com a igreja é essa. Nós não queremos encher para dizer que tem quantidade. Nós não queremos de qualquer jeito. Não queremos que as pessoas venham e já vão ficar: pastor, vem, sobe, vem para o púlpito. Eu quero uma igreja séria, uma igreja bem estruturada, uma igreja estabelecida, que é o que o Senhor requer de cada um de nós, irmãos. Então saiba que você está numa igreja com princípios, uma igreja com um propósito correto, uma igreja com estrutura, uma igreja com fundamento correto. Amém? Então a primeira coisa que Jesus diz, o erro está na falta de conhecimento das Escrituras. Muita gente está usando as Escrituras de maneira errada, irmãos, usando as Escrituras e distorcendo as Escrituras. Por isso que você vê o horror que está ao nosso meio. Igreja de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é gosto,
E as pessoas ali ficam meio perdidas. Você entra na internet, tem pastor de renome dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, os tempos mudaram, então a Bíblia precisa ser mudada também. E Jesus vem e diz: passarão os céus e a terra, a minha palavra não há de passar. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Tudo muda, a palavra de Deus não. Então nós temos que nos firmar naquilo que não muda, que é a palavra do Senhor. Então você tem que saber, aquilo que você está ouvindo procede de quem? Primeiro, qual é o caráter desta pessoa que está ensinando? Qual é a história de vida que ela tem? O que ela construiu dentro do reino de Deus para que eu possa receber algo dele? Se a pessoa não tem história complicada, vida complicada, irmãos, já está comprometido o ensino dela. Agora você conhece o caráter dessa pessoa, homem de Deus, homem íntegro, mulher de Deus, mulher íntegra, amém, o que ela vai trazer do Senhor. Hoje tem muita gente em pecado querendo trazer santidade na vida dos outros. Muita gente com práticas completamente contrárias à palavra de Deus, querendo ensinar a igreja. Então você tem que saber, esse ensino está vindo de quem? Do Senhor, através daquele que eu estou ouvindo, ou está vindo do inferno? O inferno está inspirando muitos líderes, trazendo doutrinas contrárias à palavra de Deus, distorcendo doutrinas da palavra de Deus. E se nós não tivermos o ensino correto, irmãos, nós não vamos conseguir prevalecer nestes dias difíceis que estamos vivendo. Ah não, mas agora o Trump ganhou, os dias são difíceis. Com Trump, sem Trump, os dias são difíceis. Jesus não falou, se o Trump ganhar, os dias vão ser mais fáceis. Se ele perder, vai ser mais complicado, né? Se entrar Harris lá, vai ser complicado. Não, ele não falou isso, falou que os dias são maus. Ele fala dos últimos dias, irmãos. Não sei se vocês viram o deserto com neve, o deserto do Saara, rios de águas lá, os camelos, coitadinhos, nunca tiveram essa experiência lá, quase morrendo afogado de tanta água. Sinais estão acontecendo, irmãos. E quem não estiver firmado na palavra do Senhor, na rocha, Jesus é a rocha, Jesus é a palavra que se fez carne. Quem não estiver bem firmado não vai conseguir aguentar, porque a pressão do mundo vai ser forte para você abrir mão da palavra de Deus, para você flexibilizar em relação à palavra de Deus. Então saiba que a primeira base para uma vida cristã forte, poderosa e uma igreja saudável é o ensinamento. Errais, não conhecendo as Escrituras. Então, graças a Deus, essa parte a gente está tendo. Você está tendo ensino, você está tendo palavra de Deus. Mas Jesus fala, e o poder, nem o poder de Deus. Muita gente acha que o poder de Deus é... Irmãos, tem muita criancice acontecendo aí nas igrejas. É gente rodando para tudo quanto é lado. É gente que acha que o evangelho é pregado no grito. Usam algumas frases de efeito e acha que isso é poder, né? Olha aqui o que Jesus diz lá em Atos 1:8. Você já está com a Bíblia aberta em Atos? Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês vão receber poder para testemunhar, vocês vão receber poder para pregar, e os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Então o poder de Deus é para fazer a obra de Deus, irmão, não é para fazer picaretagem, não é para fazer macaquice na igreja. Isso não é poder. Hoje está as coisas mais absurdas, é gente ungindo o rei na igreja, um negócio absurdo lá, carregando uma coroa. Eu falei, Jesus, o que é isso? Já inventaram um novo ministério que eu não encontrei no Novo Testamento, ministério de rei. Eu encontrei de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mas de rei eu não encontrei. Então as pessoas estão criando demais, inventando demais. O evangelho é simples, irmãos, as coisas de Deus são simples. E tem gente que acha aqui gritando. Tem um pastor aí que estava falando que ele foi num culto. Aí o pastor falou assim, hoje o senhor vai ver o que é um homem de Deus. Canela de fogo, poderoso. E ele falou que tinha uma pessoa do lado dele assim, né? O louvor correndo. Aí de repente sentou, agora queremos convidar o pregador fulano. Aí diz que ele levanta. Aí ele chega, meu Deus, que unção, quem quer da minha unção? Aí a igreja tudo de crente, eu venho.
poderoso, isso é uma manipulação, irmãos. Hoje tem muita gente manipulando a igreja, irmãos. Muita gente que faz uma coisa, mas não traz a essência do poder de Deus, achando que isso é poder. Tem gente subindo em parede, irmãos. Eu vi uma coluna lá, o cara desceu, eu falei, o que é isso? Tem aí no YouTube, você vai ver no YouTube. Irmãos, tem apóstolo falando palavrão no púlpito. Se você for na internet, você vai descobrir. Não vou falar muita coisa, porque... Mas eu fui lá e fui ver revelação que não vem do Espírito. E uma igreja chamada... Então Jesus diz, vocês vão receber poder, não façam nada ainda. Sem poder vocês não vão conseguir fazer a obra. Irmãos, a obra de Deus não é feita no nosso intelecto, na nossa capacidade. A obra de Deus é feita no poder de Deus. Olha aqui Atos capítulo 2, versículos de 1 até o 4. Então vocês vão receber poder. Quando que eles receberam esse poder? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, a igreja começou neste dia, a igreja cristã, a igreja iniciou com a descida do Espírito Santo. Estavam 120 homens ali reunidos, aguardando aquilo que Jesus tinha dito a eles: não saiam de Jerusalém, fiquem aí até que do alto vocês recebam a promessa que do meu Pai ouvistes. Não façam nada, fiquem ali. Eles não sabiam como, eles não sabiam de que maneira, mas eles foram obedientes e eles ficaram ali. Bom, o Senhor falou para ficar, vamos aguardar, não sei o que é, como, de que maneira vai acontecer. E quando eles estavam reunidos, diz que de repente, ninguém provocou, ninguém ficou lá pulando: anda Jeová, cadê o poder, Jeová? Eles estavam reunidos ali, e diz que de repente veio do céu como que um vento impetuoso. Sabe o que é o vento impetuoso? Sabe, né? Você viu o furacão por aqui, né? Você sabe o que é impetuoso. E diz que línguas como que de fogo foram vistas pousando sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir desse dia, todos aqueles que se convertem entram debaixo desse mover. Precisa liberar. Porque tem pessoas que falam: não, mas ainda não recebi. Você tem convicção da sua salvação? Tem. Então você recebeu o Espírito Santo. Ele habita no teu espírito. Agora libera ele, deixa ele fluir na tua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Irmãos, tem gente que é travada. O poder de Deus dentro dela, ela segura aquele poder. Não, mas não foi isso que eu ouvi, não foi isso que eu aprendi, porque me ensinaram que eu tenho que pedir, que é Jesus quem batiza. Ele batizou a igreja no dia de Pentecostes. A partir daí, todos os salvos têm à sua disposição tudo que Jesus realizou lá na cruz, em todas as áreas, inclusive na área do poder de Deus. É importante o falar em línguas, é liberação de poder. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Você é edificado quando você vai orando em línguas, você vai ser edificado espiritualmente. Ah, mas eu ainda não recebi. Você tem convicção da sua salvação? Tem, você recebeu. Você não está usando, mas recebeu. Não espere mais. E o que eu faço? Abre a tua boca e ora. Como? Uma vez um irmão numa sala de aula falou: eu queria orar. Ele falou: então ora. Como assim? Eu falei: acabou de orar em língua. Porque as pessoas acham que tem que sentir fogo. Agora vai. Irmão, não é assim não. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas. Você tem certeza da sua salvação? Tem. Abre a boca e ora pela fé. É um ato de fé, irmão. É que eu não tenho tempo para contar a minha experiência. A experiência foi por aí. Eu fui buscando poder de tudo quanto é jeito. Onde o Senhor chegou e falou: quer orar em mim? Abre a boca e ora. Eu falo assim, a seco, sem um louvor, sem um... Não, abre a boca e ora. Foi assim que eu comecei a orar em línguas, irmãos. E depois não parei mais. E eu vi o resultado, a diferença que é na vida daquele que ora em línguas. A minha vida antes e depois de orar em línguas.
Ah, mas isso é uma experiência só? Não, vamos lá para Atos 4. Meu Deus, precisava de 1h30 de culto hoje. Atos 4, de 18 a 31. Irmãos, eu quero deixar uma base aqui na igreja. Eu não vim aqui para pregar qualquer coisa e ir embora, não. Quando eu saio, uma vez eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou deixar minha casa para ir num lugar sem que o Senhor me use. Isso não tem sentido. Eu saí da minha casa, vou num lugar, prego qualquer coisa, volto. Não tem, por que eu vou sair de casa? Mas se eu sair é para o Senhor me usar de alguma maneira, de alguma forma, que eu seja instrumento do Senhor na vida daquelas pessoas. Irmãos, o que o pastor Rodolfo falou é o que está no meu coração, é servir, é serviço, é ser instrumento dele de alguma forma, da forma que ele quiser, não daqui eu quero, não digo, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu estou à tua disposição. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa, a cura de um paralítico. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes anciões. Quem estava ameaçando eram os sacerdotes, irmãos. Eles estavam com inveja. Pedro e João oravam em nome de Jesus, pessoas eram curadas, endemoniados eram libertos. Os líderes religiosos chamam Pedro para vocês não falam mais nesse nome, vocês estão trazendo problema para nós, o nosso ministério está ficando aí, deixando de lado, porque as pessoas estão indo atrás de vocês. Ouvindo isto, agora olha o que eles fazem, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão, para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Primeira coisa, importa agradar a Deus ou aos homens? Ah, mas estão falando isso, estão falando aquilo. Olha, ligaram para mim falando isso. Ninguém manda na tua decisão, meu irmão. A decisão da tua vida é você que tem que decidir. O que você vai fazer com a tua vida é decisão tua. Pessoas podem tentar nos influenciar de maneira positiva ou negativa, mas quem decide somos nós. Então é a decisão que eu e você temos que fazer. Ah, mas falaram que aí eu vou estar debaixo de maldição. Você crê nisso? Irmãos, eu soube de liderança que ameaçava os membros aqui na América de denunciar para a imigração, irmãos. Se você sair da minha igreja, eu vou na imigração e entrego você. Agora, como é que essa pessoa consegue ficar ali adorar o Senhor num lugar desses com medo, debaixo de uma palavra que aprisionava aquelas pessoas? Então Pedro diz: olha, vocês são sacerdotes, são líderes, são religiosos, mas deixa eu dizer uma coisa, nós temos uma ordem do Senhor.
Vocês querem prender? Prenda. Quer matar? Mata. Mas nós não vamos parar de falar no nome de Jesus. Nós temos uma direção de Deus para as nossas vidas e nós vamos cumprir. Vocês acreditam não? Agora, o que vocês acham? Que por causa de vocês nós vamos deixar de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer? Vocês acham que as ameaças de vocês vão nos constranger, vão nos impedir? Não. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Eles são soltos, chegam lá na igreja, em vez de dizer: irmãos, orem para que não aconteça mais isso com a gente. Oh, irmãos, nós estamos com medo. Nós vamos parar de fazer, vamos parar o nosso ministério. Sabe o que eles fazem? Senhor, tu ouviste as ameaças deles. Agora, Senhor, concede aos teus servos ousadia, intrepidez, para continuar anunciando a tua palavra. E enquanto nós pregamos, o Senhor estende as tuas mãos e opera sinais, maravilhas, prodígios, para a glória do teu nome, não é do nosso nome, para que nós sejamos famosos, para que nós sejamos importantes, não, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. E sabe o que aconteceu? Orando eles, aquele lugar tremeu, irmãos. E eles, pela segunda vez, eles já tinham sido cheios no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Agora diz que novamente eles foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam. O grupo de louvor aqui, por favor, que eu não posso perder isso. Irmãos, e eles continuavam debaixo daquele poder, pregando a palavra do Senhor. Isto que é o poder que Jesus falou, não é essas caricaturas que estão fazendo por aí de poder, achando que correu é poder. Não estou dizendo que não seja, mas uma boa parte do que eu vejo é criancice. Uma vez estava vendo um culto. Nossa, aquela igreja lá é poderosa. Fui assistir o culto. A cadeira para o anjo lá. E depois, a pessoa pregando, tinha umas cadeiras atrás, a pessoa levantava, pá, ficando se jogando, fingindo poder, aí levantava, e ela, mas que criancice! Em cima do púlpito, essas crianças aí, brincando com as coisas de Deus. Cadê a reverência? Cadê o temor? Isso não é poder, irmãos. Mas ele, irmãos, nossa, eu não estou aguentando. Todo mundo aí olhando, aí me joga aqui e começa: oh, Senhor. Todo mundo olha: nossa, que poder. Não é, eu estou fazendo caricatura. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas eu estou dizendo que hoje está tendo muita coisa que não é o verdadeiro poder do Espírito Santo. E Jesus dizia: é por isso que tem erro. Uma vez eu fui numa igreja fazer uma campanha. Aí o pastor que me convidou subiu e falou assim: irmão, você sabe que eu sou profeta, né? Começou a ser feliz. Olha, casal, deixa eu dizer tem uma palavra de Deus aí para o casal. Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Você precisa de profecia para isso? Amém? Amém. Era a palavra para o casal. Aí eu terminei de pregar, ministrei. Ele chega: irmãos, a unção está tão forte, mas tão forte, eu estou discernindo o cheiro de óleo no ar. Eu falei: nossa, esse cheiro eu senti que as irmãs que estão fritando lá coxinha e risotes dentro da igreja, provavelmente aquele óleo que já foi usado não sei quantas vezes, que deixa aquele cheiro. Eu senti, mas veja, irmãos, a unção está forte, eu discerno um cheiro de óleo. Irmãos, como que uma igreja dessa pode ser saudável? Agora, existe o genuíno poder de Deus. Pessoas podem cair debaixo do poder de Deus, mas porque Deus derrubou, não porque a pessoa ficou lá. Não resiste não. Pô. Você não precisa nem empurrar, irmão. Quando é de Deus, a pessoa daqui a pouco é tanto poder, vem sobre ele, que o corpo não aguenta a presença do Senhor, mas é de Deus. Então nós queremos ter um tempo neste momento para a gente buscar a presença do Senhor. Eu não vou manipular a tua alma. Está sentindo? Você tem fé? Comece aí, dê umas chacoalhadas para o Espírito Santo dar uma chacoalhada dentro de você e sair. Não, irmão. É um tempo de eu e você agora buscarmos o Senhor, darmos liberdade. É um tempo de liberdade. Vamos ficar de pé. Dá liberdade ao Espírito Santo. Ele está aqui, irmãos.
Jesus subiu, está à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo. Quem está aqui agora fazendo a obra é o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Alguém aqui ainda não tem certeza da sua salvação, mas nesta manhã quer ter certeza, quer sair daqui com a sua salvação garantida? Levante a sua mão, se você não tem certeza da sua salvação. Amém? Pode vir aqui, por favor, quero orar por você. Quem mais não tem certeza da sua salvação? Irmão, não saia daqui na dúvida não. Se você tem certeza, você não é salvo. Se você tem dúvida da sua salvação, você não é salvo. Mas nesta manhã você pode sair daqui com a tua salvação garantida, através da tua fé em Jesus. Oh, a presença do Senhor está aqui, irmãos. Esta é uma manhã que pode mudar a história da tua vida. Não importa se você frequenta a igreja há 10 anos, se você não tem certeza da tua salvação, esta manhã o Senhor te chamou. Você veio aqui para receber esse presente, é de graça, você não precisa pagar nada pela tua salvação. Jesus pagou o preço. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu vim aqui à frente entregar a minha vida a Ti. Nesta manhã, com a minha boca, mas crendo no meu coração, eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. A minha vida é Tua, Jesus. Amém. Senhor, eu oro por estas vidas que tiveram essa ousadia, essa intrepidez de na não certeza da salvação, falou: mas eu quero a salvação, eu quero sair daqui diferente da maneira que eu entrei. E eles vão sair, Senhor, não porque nós sejamos importantes, porque o Senhor é importante. Que o Teu Espírito esteja guiando a vida deles, Senhor, daqui para frente, dando direção, discernimento, sabedoria nos caminhos que eles vão andar, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo estas vidas. Amém. Pastor Rodolfo, dá um abraço a eles, queridos irmãos. Oh, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, está liberado o Espírito Santo nesta manhã. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Irmão, nós precisamos investir mais tempo orando em línguas. Você que nunca orou em línguas, esta manhã pela fé, abre a tua boca e ora. É pela fé. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você, Ele quer se mover. Ele já habita, mas agora Ele quer se mover através da tua vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, oh, Espírito, enche este lugar com a tua presença. Oh, enche cada vida com a tua presença, Espírito Santo. Oh, oh, Espírito Santo,
e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Não dá para viver em outro lugar, Senhor. Oh, aleluia. Oh, dê liberdade ao Espírito Santo na sua vida, dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade. O Espírito está sujeito ao profeta. Oh, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Oh, caraxere, calamanai, debra, babamassere, calamanai. Oh, Espírito do Senhor, oh, Espírito do Senhor, oh, calamanai, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clama pela glória, a glória de Senhor Jesus, agora na autoridade do teu nome, toda palavra de maldição, toda palavra de morte, lançada contra vidas que estão neste lugar, lançadas contra esta igreja, nós quebramos no mundo espiritual, destruímos no mundo espiritual. Toda palavra de morte, toda palavra de maldição, nós denunciamos nesta manhã, neste lugar, e declaramos anuladas essas palavras. Não vai prevalecer, não vai prosperar. Oh, Ramachekalamanai. Tebialas, você não está debaixo destas palavras, meu irmão, minha irmã. Você está debaixo da bênção. Digam o que disser, você está debaixo da bênção. Porque nesta manhã toda palavra, toda sentença lançada contra a tua vida, nós destruímos a autoridade do nome de Jesus. Nós, como igreja, nós temos poder de ligar e desligar. E nós desligamos nesta manhã toda sentença, toda palavra liberada contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus negócios, contra esta igreja, contra a liderança desta igreja. Nós quebramos, nós destruímos na autoridade do nome de